estabelecer o teu reino eterno sobre a terra. Nós abençoamos, Senhor, junto com Israel, toda a nação brasileira, todo o povo de Deus que se reúne nesta noite. Senhor, que suba diante da tua presença, Senhor, o incenso aromático que é a expressão da nossa vida diante do Senhor. Ao teu nome a glória, ao teu nome o poder, a majestade, a honra e toda a autoridade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Vamos ministrar ao Senhor ainda com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu vou pedir que os papais que tragam seus filhinhos, mas em vez de trazê-los aqui à frente, né, porque às vezes fica um pouco mais confuso o ambiente, né, porque alguns irmãos trazem oferta, mas aí fica um pouco mais misturado. Então, as crianças venham para cá, ok? Subam, ficam aqui na plataforma, ok? A canção, Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver. Oh, minha canção, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, diga mais uma vez. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar. Oh, minha canção, Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar. Oh, minha canção, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu não me deixarás. Vamos! Diga isso! Tu não me deixarás, não me deixarás já. As crianças digam: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Mais uma vez, diga: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Porque tu és bom, Glória a Deus. Aleluia. Que linda igreja que está diante da gente.
Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque você sabe cuidar deles. Pai, eu oro não apenas por eles, mas pela casa dos seus pais. Que essas casas sejam como colunas fortes, alicerces bem firmes, onde a palavra de Deus, onde a glória de Deus resida. E eu abençoo, Senhor, nós abençoamos como igreja esta geração, a geração dos filhos de Deus, desde os bebês até os maiorzinhos, que sejam eles cheios do Espírito Santo de Deus, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus. Nós os abençoamos. Igreja, diga: eu abençoo esta geração com vida no Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As crianças, elas vão sair ali por trás, tá bom? Ó, isso. Pode sentar, irmãos. Isso. Pode ir, vem. Segura essa mão, vamos lá. Vem aqui perto de mim. Vem, filho. Nada, pega aqui. Ah lá, dá a mão pra chamar. É, estreita é a porta. Queria chamar o evangelista Marcelo. Ele vai fazer para nós alguns avisos. Cadê Marcelo? Obrigado, apóstolo. Shalom, igreja. Graça e paz. Eu vim falar, primeira coisa, de duas coisas. Primeiro, encontro com Deus. Encontro com Deus. Está chegando aí. 9 e 10 de novembro. Amém? Amém? Levanta o braço para mim e fica com o braço levantado. Quem já participou do encontro com Deus aqui na igreja? Agora, você que está com o braço levantado, olha em volta. Vê quem ainda não participou. Amém? Vê quem ainda não participou. Está em algumas pessoas que você pode convidar. E se você já participou e faz muito tempo, e está sentindo no teu coração vir, venha. Venha. Porque o encontro com Deus é inesquecível. Amém? Está no valor de R$90, gente. R$90. Venham ter um encontro com o Pai. Vai ser revolucionário para a sua vida, como foi para a minha, como foi de cada um que já passou por um encontro aqui na igreja. Amém? Eu quero aproveitar rapidinho também e falar, todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, a tua igreja, Terra Fértil, está fazendo ação lá em Nova Cidade, lá na Praça Esmeralda, ação de evangelismo. Venha conosco. E se você não puder estar, esteja orando, intercedendo por nós, para que cada vez mais o Senhor esteja trazendo vidas para este lugar, para a casa do Pai. Amém? Eu quero aqui convidar um irmão. Quem estava aí hoje de manhã? Tivemos uma degustação de Antioquia, né? Que delícia. Que delícia. Eu quero convidar o irmão Júnior, que ele vai falar um pouquinho de Antioquia para vocês. Júnior? É bem pouquinho. Amém? Boa noite. Renan, só para fechar. Só. Boa noite, queridos. Antioquia, vocês precisam conhecer isso, cara. Eu acho que Antioquia tem duas habilidades especiais. Desconstruir muita coisa que a gente chegou aqui crendo, algumas doutrinas que a gente tinha afirmado no nosso coração durante nosso tempo de igreja, e que o Senhor, de fato, desconstrói com a própria palavra, com a verdade. É a verdade que liberta, então nos liberta de conhecimentos errados, conceitos errados que a gente tinha sobre Deus, sobre família, sobre o conhecimento da igreja. Enfim, Antioquia é algo muito impactante.
E outra coisa é você descobrir que você não sabia nada. É o que te dá mais um choque. Você, 20, 30 anos de igreja, aí tu chega aqui, meu Deus, Jesus, agora eu estou entendendo porque aquela galera lá de cima só traz revelação, só traz coisa do alto, porque o nível de Antioquia é algo muito incrível. Por isso eu te incentivo a fazer. Eu cheguei aqui em janeiro do ano passado, fiz escola bíblica, e no começo desse ano já emendei em Antioquia, porque eu dou valor ao quanto isso é importante na minha vida. Antioquia tem a capacidade não de fazer com que você faça alguma coisa ou descubra apenas o seu chamado, mas de verdade tornar você semelhante a Jesus. Isso é algo que é mais valoroso para mim. Mais do que aquilo que eu posso fazer, oferecer para o corpo de Cristo ou para o mundo com todo o conhecimento que eu estou adquirindo, é o quanto a minha casa tem sido mudada, a minha família tem sido mudada. E os professores, queridos, meu Deus, são de altíssimo nível. São matérias novas que chegaram nesse ano. Tem uma matéria mesmo nova, né, esse ano, Psicologia aplicada ao Ministério, com a doutora Cíntia Rochelle. Doutora, que isso, hein, Cíntia? Aí te dei uma moral, dá um desconto lá depois. Então venha, queridos, são matérias incríveis, professores extraordinários, são conceitos que a gente precisa firmar na nossa vida, que a gente tinha muita dúvida, que a gente não era totalmente pleno, não havia uma plenitude sobre determinado assunto, e isso é formado dentro da gente com muita solidez, com muita firmeza. Amém, queridos? Então eu te incentivo, as inscrições já estão abertas. A gente já está na penúltima matéria, e é algo que vai mudar a tua vida. É uma ativação ministerial de fato. Eu estou começando a descobrir algumas coisas sobre mim nesse tempo. A Antioquia tem sido essa ferramenta na minha vida. Amém, queridos? É isso. Obrigado. Apóstolo. Hoje pela manhã, o Felipe falou sobre as pré-inscrições, e já temos 42 pré-inscrições para o ano que vem, né? Então, está na hora, né? Está na hora. E sobre o encontro com Deus, eu sei que desde domingo passado, quando foi primeiramente anunciado, né, até o valor, que era R$120 e caiu para 90, né? Porque a gente tem Paulo Guedes aqui também, aqui em Terra Fértil, né? Você dá, então vai ser, como é que vai ser esse almoço? Vai ser macarrão com salsicha? Nada disso, gente. A qualidade vai se manter, mas a gente fez o máximo possível de encurtar mesmo todos os possíveis custos que poderiam ser absorvidos para que a gente tivesse um valor mais adequado. E, é claro, a gente chegou aí a quase 30% de diminuição do valor, o que é realmente considerável para esse tempo onde tudo aumenta e o encontro com Deus diminui o seu valor, mas a intensidade daquilo que você vai experimentar vai ser grande também. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 4. Eu quero falar hoje sobre um tema que talvez no primeiro momento vá surpreender você. Vou falar um pouco de bagunça. Quem gosta de bagunça aqui? Todo mundo gosta. Ok, mas vamos lá, vamos aos pouquinhos. Vamos trilhar isso aí. Vamos começar com Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. É uma visão que o apóstolo João tem quando ele está tendo a sua visão na ilha de Patmos. E o Senhor lhe mostra as coisas que estão acontecendo na eternidade. E João, ele está agora diante de um trono. Capítulo 4, versículo 7, né? Não falei o versículo, 4, 7. E há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. Diga, 4 seres viventes.
veja bem, no meio do trono e à volta do trono, no meio do trono e à volta do trono, ou seja, esses seres viventes são seres angelicais, eles estão muito próximos ao trono, e certamente ao trono de Deus. E o texto diz que eles eram cheios de olhos, de diante e por detrás, né? Por dentro e por fora. E o texto, o versículo a seguir, passa a mostrar a imagem que esses seres refletem. O primeiro ser vivente, é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. Sabe que novilho é um boi novinho, né? Um boi jovem. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser é semelhante à águia quando ela está voando. Então, são 4 faces aqui, né? 4 faces. A face do leão, né? A face do boi, do homem e da águia. Esses seres estão diante do trono. Esse trono não está vazio, esse trono tem uma pessoa. Esses 4 seres, eles refletem não uma autoimagem. Nós mesmos, nós não possuímos uma autoimagem dentro do conceito da nossa formação em Cristo, a nossa formação em Deus. Nós somos feitos conforme a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, a imagem que nós possuímos é uma imagem refletida daquela que é a imagem e a semelhança de Deus, no sentido daquilo que é possível se comunicar da imagem de Deus. E esses 4 seres, eles refletem imagens em si próprios. E como eu já disse, não são imagens próprias, mas eles estão refletindo aquilo que eles estão vendo. Eles estão refletindo na vida deles o ambiente ao qual eles estão expostos. Quando você está diante de um espelho, o espelho gera um reflexo daquilo que está diante dele, você. E esses seres, eles, na sua ação de refletir, eles refletem 4 tipos diferentes, como já falamos, e você lê o texto. É muito interessante que quando você lê o Novo Testamento, quando você começa a ler o Novo Testamento, você tem os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são chamados Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um desses autores, né, 3 deles são judeus, Mateus, Marcos e João, e um apenas que é Lucas. Lucas não é judeu, Lucas é um grego. Escreveram os livros que hoje nós temos no início da nossa Bíblia do Novo Testamento, que são chamados 4 evangelhos, ou as boas notícias, boas novas. E é muito interessante que ao estudar esses livros, a gente vai ver que cada um deles vai refletir uma característica de Jesus. Assim como os 4 seres viventes, eles refletem uma característica, cada um deles, do que eles estão vendo. O que já de antemão serve para nós gerarmos a primeira, vamos dizer assim, proclamação nessa noite, que você é aquilo que você está diante. A sua vida reflete aquilo ao qual você está exposto. Então ninguém vai refletir nada diferente, senão daquilo que está sendo exposto. Um homem de Deus vai refletir como homem de Deus, à medida que ele esteja exposto à palavra de Deus. Uma mulher de Deus, ela vai refletir a sabedoria de Deus, à medida que ela está exposta à sabedoria da palavra de Deus. A sua casa vai refletir aquilo que ela está sendo exposta dia após dia. Os seus filhos vão refletir aquilo que eles estão sendo expostos, da mesma forma, dia após dia.
Então, nenhum de nós carregamos uma autoimagem própria, como se fosse algo nosso, criado ou gerado por uma intenção própria. Mas aquilo que nós manifestamos é um reflexo daquilo que nós estamos expostos. Eu posso ouvir um amém? Conhecereis a verdade. Jesus disse. E a verdade vai gerar uma ação na sua vida, que é de libertação. Ou seja, a nossa vida está constantemente exposta, e aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, a maneira como nós nos comportamos, o nosso caráter, ele é um reflexo daquilo que nós nos expomos. Ele é o reflexo daquilo que estamos diante de. Jesus diz assim, quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque Jesus estava constantemente diante do Pai. Então, quando as pessoas olhavam para Jesus, Jesus está dizendo, eu reflito a imagem diante da presença na qual eu estou constantemente. Os discípulos de Jesus, eles tinham nomes. Aqueles 12 primeiros discípulos. Mas muitas vezes eles não são mencionados na Bíblia, principalmente por aqueles que não andavam junto com Jesus, pelos nomes deles. Mas eles são mencionados, esses aí, pelo modo de falar, por aquilo que eles transmitem, eles são discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles estavam expostos dia após dia, semana após semana, aos princípios, aos valores, à verdade, ao ensino do que Jesus transmitia. E, consequentemente, eles refletiam isso na vida deles. Esse é o propósito de Deus, que a gente possa refletir aquilo que nós somos. E dentro desses 4 seres viventes, e aí você tem aí um tema que é muito interessante, né? Que eu construir para essa ministração de hoje. Você pode ler? Leia com mais animação. Oh, aleluia. O boi e o estábulo. Uma bagunça. Calma que você vai entender, mas de onde o apóstolo trouxe isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Os bois aparecem na Bíblia de uma forma assim muito interessante, né? Por exemplo, só para a gente ver a dimensão daquilo que profeticamente eles apontam. Salomão, quando consagra o templo, né? Dedica o templo, dia da inauguração, né? Essa é a palavra mais comum para nós. Quando Salomão inaugura o templo, ele sacrificou diante do Senhor. Ele trouxe sacrifícios para serem colocados diante do altar do templo. E naquele tempo se sacrificava, segundo a lei, animais. Agora você pode imaginar, o texto de lá de 2 Samuel, vai dizer que Salomão sacrificou 22 mil bois. Alô, você pode guardar na sua mente o que possa significar isso? 22 mil bois, isso apenas falando dos bois. Isso sem falar de outros animais que também foram sacrificados por Salomão. O que dá-nos a perceber que aquele lugar do templo, então se tem sacrifício, tem derramamento de sangue. E se tem derramamento de sangue, ali já tipificava o sangue de Jesus que haveria de ser derramado. Rios de sangue. Porque, preste atenção, são 22 mil bois. Não sou muito bom de ciência, principalmente daquela que fala do nosso corpo, mas são quantos litros de sangue aproximadamente que o ser humano possui? 4, 4,5, é isso? 5,5? Alguém já respondeu na ponta da língua aí. 5,5 litros de sangue, o ser humano. Agora você imagina um boi
né, que pesa 5, 6 vezes mais, ou até mais do que isso, o peso de um ser humano. Imagina a quantidade de sangue de um boi. E agora imagina a quantidade de sangue de 22 mil bois. É por isso que na Bíblia tem um texto, daqui a pouco você vai descobrir, que Salomão vai usar a figura do boi como um exemplo daquilo que ele vai ensinar para mim e para você hoje. Quantos estão dispostos a aprender? Existe um livro na Bíblia que se chama o livro de Provérbios. Diga Provérbios. É um livro assim que você lê, ele não tem um tema central, senão falando da sabedoria de Deus que estava presente na vida de Salomão, que é o autor e escritor do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. O que é um provérbio? Olhando assim dentro de uma definição. É uma frase curta, de origem popular, e aí segundo o conceito popular, então, claro, rica em imagens. Um provérbio carrega sempre imagens, e que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou de uma regra social ou moral. Então, isso é um provérbio, uma frase curta, de origem popular, rica em imagens e que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou de uma regra social ou moral. Por exemplo, tem um provérbio popular que todo mundo conhece, né? Aquele, Deus ajuda a quem cedo madruga. É um provérbio, principalmente dos mais antigos, né? Quando os pais falavam para os filhos, para eles acordarem, então, e o avô, a avó vinha lá e já, Deus ajuda quem cedo madruga, como um incentivo para que a pessoa, então, acordasse cedo para fazer aquilo que tem que fazer, ou seja, sai dele preguiça. Na Bíblia, o conceito de provérbio são frases que visam aconselhar, educar, edificar e exortar através de pensamentos de sabedoria. Eu quero que nessa noite a gente se encontre com um provérbio que está no livro de Provérbios. E nós vamos para o capítulo 14 do livro de Provérbios. O versículo 4. Você já ouviu e entendeu que um provérbio é uma frase curta, carregada de imagens, mas que busca traduzir significados e sentidos naquelas imagens que a frase traz. Provérbios capítulo 14, versículo 4. Leiam junto comigo. Vamos ler na tela? Na tela, fica melhor. 1, 2, 3. Só as mulheres. Os homens. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Aí, quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei pensando, mas o que Salomão quis dizer com isso que ele disse? Um provérbio bíblico é uma expressão de sabedoria, que tem a finalidade de nos ensinar, de nos fazer compreender verdades espirituais que estão contidas nessas pequenas frases. Para você ter uma noção do que é, de uma forma mais ampla, um provérbio, é só ler no capítulo 1, os primeiros versos do livro de Provérbios. Os primeiros versos do livro de Provérbio traz uma síntese do que são todos esses capítulos e versículos que estarão diante de nós ao lermos esse texto. E o texto aí diz que onde não há bois, o celeiro não é o lugar onde o boi habita, né? O celeiro é o lugar
né, onde então os homens antigos, eles depois de fazerem a colheita, colocavam o resultado da colheita nesse lugar chamado celeiro. E o texto diz que se não há bois, não há colheita. Mas da força do boi vem uma grande colheita. E Deus vai falar com a tua vida nessa noite através desse texto. Mas eu queria que você viajasse comigo para dentro de um estábulo, que é o lugar onde o boi vive. O boi vive no campo, assim, olhando, que se alimenta lá na grama, aquela coisa toda. Mas o estábulo é o lugar onde, ao final do dia, o boi é conduzido, onde ele ali passa as suas boas horas de descanso, à noite, dormir, enfim, essas coisas todas. Alguém aqui já entrou em um estábulo? 1, 2, uma meia dúzia aqui, né? Certamente, quem já entrou em um estábulo, e se você não entrou, eu convido você para entrar comigo hoje. Tá bom? Então, a primeira coisa que você vai encontrar em um estábulo é uma espécie de desordem, bagunça. Porque os bois, eles ocupam aquele lugar, então eles estão comendo, tem comida que está caída no chão, tem fezes que estão ali junto à comida. Aquele lugar não é um lugar assim, muito bem organizado. A gente diria, então, que dentro de um estábulo é um lugar de uma grande bagunça. É um lugar onde, a princípio, vamos dizer assim, para nós, não seria um bom lugar estar. Quando a gente lê a história de Jesus no seu nascimento, quando ele está indo, então, buscando um lugar, sua família, né, Maria e José, buscando um lugar para repousar, e não havia lugar na estalagem, porque era um período de festas e todas as hospedarias estavam ocupadas, né? Estava 100%, né? Booking.com, não tinha mais nenhuma reserva impossível de ser feita. E eles não encontram outro lugar para ir, senão numa estrebaria. Estrebaria está mais conectado, né? Pelo menos a minha mente, mas conectado a um lugar onde tem cavalos, apesar de que, para os judeus, cavalos não eram um animal muito comum, um animal do Oriente Médio, mas não para o povo de Israel, o povo judeu. Os animais eram muito ligados ao trabalho, à força, e cavalo não era bem algo ligado à força, e sim à guerra. Sempre na Bíblia, quando você vai ver falar de cavalos, está associado a guerras, a enfrentamentos. Então, aquela estrebaria, ainda que no primeiro momento possa se associar a cavalos, mas eu imagino que aquela estrebaria era um lugar onde os animais, e certamente era, o lugar onde os animais pernoitavam. Então, o lugar onde Jesus nasce é um lugar extremamente desordenado, é um lugar de muita bagunça. Era um lugar escuro, era um lugar que não cheirava muito bem, e ali estava nascendo o Salvador do mundo. Presta atenção nisso, o lugar onde havia desordem, havia algo extraordinário da parte de Deus acontecendo naquele lugar. E agora eu volto com você, viajando de novo para o texto de Provérbios, capítulo 14. E o texto diz: onde não há bois, o celeiro fica vazio. Então, se num estábulo, se num lugar que foi feito para que os bois estivessem, se ali não estiver bois, aquele lugar vai estar bem arrumado, ele não vai ter problemas. Aquele lugar vai estar bem organizado, tudo vai estar, vamos dizer assim, razoavelmente no seu devido lugar, a palha vai estar no lugar. Você imagina que o dono daquela fazenda, ele seja uma pessoa zelosa. Então a palha vai estar no lugar certinho, a palha, o grão vai estar nos lugares certos. Os ferros, enfim, todos aqueles equipamentos que o boi puxa como o arado, vão estar pendurados nos seus devidos lugares. Por quê? Porque naquele lugar não há bois.
Se não há bois, aquele lugar está muito bem organizado. Mas se aquele lugar está bem organizado, pela ausência de bois, o texto diz que nesse ambiente não haverá colheita. Nesse ambiente, alguma coisa anormal vai acontecer. Não haverá colheita, porque está muito organizado. Está muito certinho. As mulheres, principalmente, não todos, né? Mas eu imagino que uma parte considerável, né? Principalmente daquelas famílias que agregam, né? No fim de semana, os domingos, né? Vai todo mundo almoçar na casa do sogro, dos pais. Aí leva o filhinho, aí leva o cachorrinho também. E aí aquela casa fica assim tomada, né? De repente, aquele lugar que agora estão só os pais, como por exemplo lá na minha casa, né, sou eu e Nelma, chega dia de domingo, tem 10. Enche mesmo, o santuário fica cheio. E eles são bem cuidadosos, né? Mas mesmo assim, de vez em quando eles vão embora, cadê o controle remoto? E a gente começa a procurar, e às vezes fica 2 dias sem achar o controle remoto, porque está num lugar assim que ninguém consegue acessar. Ou seja, o lugar fica fora de ordem. E algumas vezes, quem aqui já disse essa expressão? Essa casa está uma bagunça. Quem já disse essa expressão? Vamos lá, gente, levante a sua mão. Quem já disse? Essa casa está uma bagunça. Repete comigo agora, mais uma vez, vamos. Depois que você diz isso, onde você faz uma avaliação do estado em que está a casa, o que você faz? Hein? Põe em ordem. Então, aquilo que está bagunçado, a princípio é algo que está fora de ordem. Mas naquilo que parece que está havendo uma bagunça, de repente se verifica uma ordem estabelecida. A história do universo, no relato bíblico, depois da primeira fase de Gênesis, diz que a terra estava sem forma e vazia. Estava uma bagunça. Havia desordem. E em meio àquela desordem ouviu-se uma voz. O quê? Haja luz. E quando a luz, esse haja luz, ok? Você vai ver que a luz, ela foi gerada no 3º dia, mas naquele momento, quando Deus disse haja luz, é Deus levantando a voz e declarando, haja Cristo. E Cristo vem e remove a desordem e põe tudo em ordem. E aí Deus começa a criar todas as coisas. Eu acho que você já está entendendo. Queridos, quase sempre, preste atenção nisso, quase sempre, tudo que Deus faz na terra é precedido de uma certa bagunça. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós imaginamos que elas vão acontecer. Jesus disse, por exemplo, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aqueles 120 homens e mulheres se reúnem naquele ambiente chamado cenáculo. E eles estão ali orando. Você imagina, estão adorando.
Você imagina aquele clima de adoração, aquele clima, um fluir do Espírito, um fluir da presença de Deus. De repente acontece algo. Cai sobre eles o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus cai sobre eles, todo mundo sai da sua normalidade e vem para um ambiente que não era conhecido deles. E quem estava ouvindo do lado de fora diz assim: o que está acontecendo? Como pode, sendo essa hora do dia, esses homens, e pior, as mulheres também, estão embriagados? Ou seja, algo, a um olhar natural, estava acontecendo naquele lugar onde uma bagunça se estabeleceu, onde uma desordem daquilo que se esperava como algo talvez razoável, começou a acontecer naquele lugar. Mas em meio àquilo que está saindo ou não está no controle do homem, é Deus que está fazendo, ao ponto das pessoas confundirem: que bagunça é essa que está acontecendo nesse lugar? Mas o que Deus estava fazendo ali era inaugurando, como cumprimento da profecia de Joel, os últimos tempos que nós estamos vivendo nos dias atuais também. Eu estava falando hoje, acho que foi com o Israel, pastor Israel, desculpa. E conversando com ele, não sei, acho que foi aqui mesmo na degustação, né, de Antioquia, foi citado o texto de João capítulo 4, né, quando Jesus, João capítulo 4 não, mas no momento que Jesus está ensinando, falando sobre a parábola do samaritano, Lucas capítulo 10. E na parábola do bom samaritano, o texto vai avançando, e esse homem, então, dá ordens ao hospedeiro, que é uma figura do Espírito Santo, foi o Roger que estava falando isso, para que esse hospedeiro, como figura daquele que é o Espírito Santo, que guarda aquele que estava derrubado, derrotado, ferido, para que ele fosse cuidado pelo dono da hospedaria. E o texto bíblico diz lá que esse bom samaritano entrega para o hospedeiro quantas moedas? Quem lembra? Quem lembra? Faz assim, 2 moedas, eram 2 denários. 1 denário significava o salário de um trabalhador de um dia, Mateus vai falar isso. Então deu ao hospedeiro, figura do Espírito Santo, 2 denários, diga 2 denários. Deu um tempo, não apenas dinheiro, mas deu um tempo, 2 dias. 2 dias para o hospedeiro cuidar daquele homem. Desde os dias de Adão até os dias de Abraão, 2000 anos. Dos dias de Abraão até os dias de Jesus, mas 2000 anos. Dos dias de Jesus até os nossos dias, 2000 anos. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Deus falou no Gênesis: 6 dias trabalharás. 12 dias já passaram. 4 dias já passaram. Estamos fechando o 6º dia. O 6º dia. O 7º dia está chegando. E como Jesus vai voltar? Com tudo em ordem? Não. Mulheres que já tiveram seus bebês e começaram a sentir as dores de parto. Tudo ao seu redor estava muito tranquilo. Você muito serena, esperando o seu bebê nascer.
e você sentindo as dores de parto, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Oh, te louvo, Senhor. Doce presença. Não. Deus deu uma capacidade para a gente não guardar na memória a dor. Todo mundo aqui já passou por dor. E eu estou falando dor de sentir dor. Não é dor da alma, dor dos sentimentos. Não, estou falando de dor. De machucado, de ferido, de quebras. Mas você não lembra da dor. Você lembra do fato, mas você não consegue trazer a dor. Mas no momento da dor, você perde a pose. No momento da dor é um momento de desespero. O momento do nascimento é um momento desesperador. Eu imagino, graças a Deus, que Deus livrou a gente, homens. Livrou a gente da dor, mas as mulheres é que receberam o Salvador no ventre. Então, baixa a bola, homens, a gente perdeu. Mas é em meio a essa dor, é em meio a essa desordem. Eu lembro que quando Neise, foi o primeiro bebê, né, de Davi, isso. Ela disse: não, vai ser natural, eu vou, natural. Estávamos aqui na casa dela e a família se reuniu para ver ela sentir as dores. E a gente, não errou nada, você vai entender já. E aí a gente está ali reunido, né, para dar força, né? E aí tá tudo tranquilo. Aí daqui a pouco ela silenciava, tá chegando. E a gente não sabia o que fazia, senão vai dizer: ai Jesus, ai Senhor, abre logo o negócio aí e tal. A gente não sabia o que fazer e a gente só ficava ali, segura, aguenta. A gente não podia fazer nada porque a dor era da pessoa. O sofrimento era da pessoa. Bom, no final ela chegou, acho que 5 de dilatação, não teve possibilidade de nascimento natural, então foi feito a cesariana. Mas naquele momento, vamos dizer assim, que era alternado. Havia um momento tranquilo, havia um momento sossegado. De repente, vinha um momento que descia uma atmosfera assim de preocupação, mas algo estava para nascer. E hoje eu e nossa casa, nossa família, nos alegramos porque Davi nasceu, mas foi em meio a dores de parto, foi em meio a um momento de algo fora de controle. Não havia possibilidade de controlar esse momento. E eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito de Deus é aquele que faz as coisas como Ele deseja. E invariavelmente, quando você olha para as Escrituras, você vai ver os momentos mais poderosos de cumprimentos proféticos de Deus. Em meio a turbulências, em meio a problemas, em meio a estruturas que começam a ser sacudidas e abaladas. Porque é assim que Deus faz. Ele remove toda e qualquer capacidade humana de controle, porque Ele é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. Ele faz no tempo exato. E o mais importante é a gente saber fazer as leituras da nossa vida. É por isso que Salomão diz: se não há bois, não há colheita. Se não há bois, o estábulo fica bonitinho, arrumadinho, mas o celeiro fica vazio. E Jesus diz: eu vim e vos designei para que vades e deem fruto, e o fruto permaneça. Mas uma árvore, para produzir fruto, ela vai passar por processos de agitação. Ela vai passar por processos onde ela vai ser sacudida. Onde tem gente, tem desordem. Onde tem gente, tem bagunça. Vide o quarto do seu filho. Sabe por quê?
Porque tem gente lá dentro. Quando você entra dentro do quarto do seu filho, ou da sua filha, né, e vê aquela bagunça, sabe por que tem bagunça? É porque tem boi. Mas se tem boi, vai ter colheita. Se tem boi, o celeiro vai encher. Por um momento, você contempla a bagunça, mas o filho está crescendo. O filho está crescendo, ele está ficando mais maduro. Se tem agitação, é porque algo está para acontecer. E é exatamente aí, em meio a essa confusão e agitação, que Deus separa os filhos maduros dos meninos. Queremos colheita? Você quer colheita na sua célula? Então prepare-se para a bagunça. Ou a célula está muito redondinha, está tudo acontecendo. Desconfia, viu, irmão? Agora você está liderando a célula, você fica ali, oh Jesus, são 38 na célula, veio menos 32. Está bagunça aí, né? Tem alguma coisa fora de ordem. Tem boi. Vai ter colheita. Você só tem que estar focado no lugar certo. Senão você vai perder o tempo da visitação de Deus. Quer mais um exemplo para a gente concluir aqui? João capítulo 4, não precisa abrir, apenas ouça. Jesus está voltando para a Galileia. Mas para ele chegar na Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Os seus discípulos ficam para trás e ele vai em direção a Samaria. A hora do dia era a hora sexta, meio-dia. E Jesus está cansado da viagem. A humanidade de Jesus está muito revelada em João capítulo 4. Ele está cansado da viagem. Cansado e com sede. Ele se assenta na borda de um poço. E certamente ele não tinha como tirar água. E ele fica ali esperando que alguém aparecesse. Uma bagunça vai se estabelecer nesse texto. Uma desordem natural acontece nesse ambiente. Primeira bagunça que a gente vê é que a Bíblia diz que Jesus ele pede água para a mulher samaritana. E ela imediatamente responde assim: como você, sendo judeu, pede a mim a beber, que sou samaritana? Samaritanos e judeus, apesar de terem as mesmas origens, foram povos que tiveram problemas por ocasião do cativeiro babilônico. Muitos samaritanos permaneceram em Israel, ou na região de Samaria, ou de Samaria, como queiram. E nessa região de Samaria é onde ficava também os conquistados de outros povos. E, segundo a história conta, esses samaritanos, eles casaram-se com outros povos que não era povo judeu. Então, eles se misturaram e a sua descendência foi também comprometida. A partir desse momento, uma linha divisória se estabeleceu entre os judeus, vamos dizer assim, puros, e os, então, chamados samaritanos. Mas naquele momento onde Jesus está conversando com a mulher nota que ali havia uma conexão que não poderia acontecer. Não era praxe, não fazia parte do script. Estava fora de padrão. Socialmente não se podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo.
havia também uma outra questão muito séria e uma outra bagunça, uma bagunça cultural. Entre os povos orientais, um homem nunca dirige uma palavra a uma mulher, e principalmente se essa mulher estiver sozinha, ou vice-versa. Então, se um homem dirige uma palavra a uma mulher, estando essa mulher sozinha, como o texto mostra que ela está sozinha, discute-se a intenção desse homem, a intenção desta mulher. Então há um conflito também ali cultural, porque Jesus pede à mulher água. Ele se dirige à mulher, ele fala com a mulher, ele gera uma comunicação com a samaritana, e a samaritana com ele. É o segundo problema, é a segunda questão séria que está acontecendo naquele ambiente. O terceiro momento é que a mulher, ela entra dentro de um debate de teologia. Quando ela diz, nossos pais dizem que é neste monte que se deve adorar. E a região de Samaria era uma região onde estava o chamado Monte Gerizim. Você lembra do livro de Deuteronômio, quando Moisés proclama as bênçãos e as maldições? Os dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. O monte da bênção, o monte Gerizim, e o monte Ebal, o monte da maldição. E ali no monte Gerizim, os samaritanos dizem, é aqui que se deve adorar. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Ou seja, há um debate. Há uma questão que é levantada. E Jesus responde assim, nem aqui e nem ali. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, há um conflito, porque aqueles dois povos, eles tinham dois ambientes de adoração. Quem estava em Samaria não ia para Jerusalém para sacrificar. Quem estava em Jerusalém não ia em Samaria para sacrificar. Por quê? Porque eles não se entendiam teologicamente a respeito do lugar de adoração. E é nesse ambiente que Jesus está presente e ele diz, nem lá e nem cá. Ou seja, Jesus anula também que seja o templo de Jerusalém o centro da adoração, quando esse era o ensino de todos os escribas e fariseus. Jerusalém é o centro da adoração universal, é o centro, lugar da presença de Deus. E Jesus diz, nem ali e nem aqui. É um conflito teológico também. E o quarto, é que quando a mulher começa a argumentar, Jesus diz assim, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, não tenho marido. Jesus então responde, é verdade. Você já teve 5. E esse que você tem agora não é seu. Eu não sei se você está entendendo que, se você não conhecesse o final da história, você iria imaginar o seguinte, depois desses conflitos, depois desses encontros de choques, vai sair um para o lado e o outro para o outro lado. Jesus está ali, a Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus bebe água. Ele está ali, ele foi ali, sentou-se ali por causa da água. Mas algo estava acontecendo naquele momento fora do script, fora do padrão. As bagunças citadas aqui estavam acontecendo. Aquela mulher diz assim, reconheço que você é profeta. Ela vai embora. Jesus, nisso, volta-se para os seus discípulos, porque os seus discípulos já haviam chegado. E eles ficam admirados é o sentido chocados, de ver Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele diz, isso não é normal. Isso não deve acontecer. Isso não é permitido. Isso não é válido.
Jesus volta-se para eles e diz assim: vocês dizem que ainda há tantos meses, há 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, abram seus olhos, ou levante os seus olhos, e olhem para os campos. Eles estão brancos, e estão prontos para a colheita. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus diz isso, Jesus não estava apontando para um campo de grãos, que ele de repente diz: olha, não é mais 4 meses que vai vir a colheita, vai chegar agora. Ergam os olhos, a colheita já está diante de vocês. Jesus não está falando para campo e nem para a colheita. Porque a Bíblia vai relatar que aquela mulher vai embora. E ela fala com toda a cidade de Samaria. E as multidões vieram ao encontro de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E ao meio-dia, então as mulheres usavam os seus panos sobre a cabeça. Os homens usavam seus adornos também sobre as cabeças. E Jesus está olhando e vendo aquelas cabeças com aqueles panos. E Ele está dizendo: olha como o campo está maduro, olha as pessoas chegando. Mas como, em que ambiente isso aconteceu? Num ambiente de profunda, aparentemente, naturalmente, humanamente, desordem. Mas foi nesse lugar que algo sobrenatural aconteceu. E eu quero que você receba essa palavra nessa noite. Se tem boi, tem bagunça. Mas se tem boi, tem colheita. Se não há boi, está tudo muito em ordem. Está tudo muito bem ajustado. Eu não estou dizendo aqui para você que você deve desejar momentos turbulentos na sua vida. Ninguém quer isso. No que possível for, tende paz com todos os homens, a palavra de Deus nos ensina. Mas eu quero falar nessa noite a cada homem, a cada discípulo desta casa. Tem boi no estábulo. O estábulo pode estar sendo sacudido. Ele pode estar sendo agitado. Mas pode ter certeza. Se você está comigo, fica de pé. Vem aí uma grande colheita. Isso é somente para quem crê. Quem não crê, aí é outra história. Os momentos mais trabalhosos da nossa vida são os momentos onde nós experimentamos as maiores e mais profundas transformações da nossa vida. Eu quero que você esteja focado nisso. Eu quero que você preste atenção, não se distraia agora. Quando parece que tudo está muito em ordem, está muito sossegado, preste atenção numa coisa. Pode ser, e na maioria das vezes é, você não está percebendo o que de fato está acontecendo. Mas levante os olhos, abra os olhos. Quando parece que as coisas começam a ficar mais apertadas, eu estou levantando uma palavra profética sobre esta casa, sobre a sua vida, sobre tudo que envolve você. Você diz: olha, esse ano está sendo complicado os negócios. Os contratos não aparecem. O salário baixou. Aquilo que era mais fácil acessar, eu não consigo acessar. Parece que uma desestrutura vai tomando conta. Mantenha os seus olhos naquele que é o Deus da ordem. Mantenha os seus olhos. O povo que andava em trevas, não é que andava na luz. Porque quem anda na luz, não vê luz, porque já está na luz. Mas o povo que andava em trevas, viu
uma grande luz. Põe a mão no teu coração, meu irmão. Ninguém conhece melhor você nesse momento que você mesmo, naquilo que você sente, naquilo que você está passando. E eu quero mais uma vez lançar sobre você o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Se não há bois, o celeiro fica vazio. Mas se há bois, tem força, tem coragem, tem estrutura para romper. Vem uma grande colheita. No meio da tempestade, os discípulos clamaram: Jesus, socorre-nos. No meio da tempestade, Ele apareceu. As maiores experiências de homens e mulheres com Deus foram momentos de bagunça na sua vida. E eu não estou dizendo para você que você vai procurar a bagunça para ter experiência com Deus. Mas muitas vezes existem situações que acontecem. O texto diz que aconteceu, que estando eles no meio do mar, veio uma tempestade. Aconteceu uma tempestade. E às vezes as pessoas, é o diabo que soprou e começou a sacudir o barco. Onde é que a Bíblia diz isso? A Bíblia não diz isso. Se a Bíblia não diz, a gente não pode afirmar uma palavra sobre isso. Aconteceu. Ontem, acho que foi ontem, estava todo mundo em casa, todo mundo normal, aqui no Rio de Janeiro. De repente, choveu granizo em toda a Baixada Fluminense. Foi ontem, né? Sexta-feira. De repente, foi o diabo que ficou lançando bolinha de gelo no carro dos outros para quebrar o vidro? Claro que não. Aconteceu, gente. Mudança brusca, climática. E às vezes o clima muda. A gente não pode impedir do clima mudar. Mas a gente pode, sim, decidir não ser levado pelo clima. Porque é nesse momento, volto a dizer, que se conhece os filhos maduros dos meninos. Os meninos, quando veio a tempestade, ó, perna para que te quero. Mas os filhos maduros ficam ali resistindo. Os filhos maduros permanecem. Os filhos maduros não arredam o pé, porque eles sabem, se tem boi, tem colheita. Na sua vida, nessa noite, meu amado, não se espante nem se assuste se de repente algo acontece. Estava falando ainda há pouco com nosso irmão Laerte, né? Laerte e a Fernanda. Seu filho, parece que está jogando bola. O Gui mesmo. Disputa de bola lá, pum, quebrou o braço. Aconteceu. Desarmoniza alguma coisa, Paulo? Assim, naturalmente falando, é claro, uma preocupação ali, acolá, mas vai passar. Segue o jogo. Eu estava falando agora para o Laerte. O menino já está em casa, já teve alta. Agora vai ter que passar pela recuperação. Segue o jogo. Passou. Mas como a gente passa por esses momentos? Essa é a questão. O tem de bom ânimo de Jesus é sobre isso que ele está falando. É fácil ter bom ânimo quando o dinheiro está entrando, quando você está recebendo 5 telefonemas durante a semana, propondo para você emprego melhor, com cada um dando uma proposta salarial maior. Aí a gente diz glória a Deus. Mas quando o teu chefe, o teu diretor, sei lá, a pessoa superior a você chama, olha, vamos ter que fazer um acordo aqui, porque
a empresa não vai poder continuar pagando seu salário. Então nós vamos lhe pagar a metade do que você está ganhando. Vira bagunça ou não vira? Vira. Mas se você permanece e persevera, você vai ver a boa mão de Deus fazendo caminho onde não tem caminho, abrindo portas onde não tem portas. Ele quer ver apenas a sua capacidade de resistir. Na física se chama capacidade de resiliência. O quanto o material suporta ser esticado. Então, quanto mais resiliência, maior o nível de aplicação daquele material. Tenha resiliência, tenha firmeza. Desculpe as Marias, não é a intenção, mas não seja uma Maria, vai com as outras. Produza suas próprias convicções a partir da realidade de quem diante você está. Quem está diante de você? Quem é aquele que tem sido um instrutor, que tem sido conselheiro da sua vida? E ele vai te ajudar. E eu digo para você nessa noite, vai passar. Vai passar. Diga sobre você próprio, diga, vai passar. Diga para dois irmãos, uma à sua direita e à sua esquerda. Diga para ele, vai passar. Onde não há bois, o celeiro fica vazio. Mas onde há trabalhadores, há uma grande colheita. Onde estão os trabalhadores do reino de Deus? Aleluia! Eu queria que você começasse nessa noite a agradecer a Deus pela virada. Aleluia! Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, diga alegria vem. Então levante as suas mãos e agradeça ao Pai. E diga para Ele, Pai, eu sei que você está comigo. Senhor, eu quero ser o boi que já é sacrificado dessa noite. Senhor, eu quero ser o boi que carrega o arado nessa noite. Senhor, eu quero ser aquele que vai arar o campo. Senhor, eu quero ser aquele que vai lançar a semente. Senhor, eu quero ser aquele que vai carregar a colheita da perseverança dos santos. Senhor, eu quero que a minha vida reflita a imagem diante daquele ao qual eu estou. Eu quero ser, Senhor, alguém que vive uma vida, que vive uma fé não modelada pelas circunstâncias, por melhores ou piores que sejam. Mas eu quero ser o homem de Deus, a mulher de Deus, que nesta geração decide perseverar, avançar, superar e viver os dias que eu nunca pude imaginar. Oh, em nome de Jesus. O Senhor diz: a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. Eu fico com aquilo que Deus diz, e o que Deus diz vai acontecer. Isso é certo, não há dúvida. Mas diante dos olhos de quem vai acontecer? O seu. Como boi que não arreda pé, que permanece firme,
supera, que não se deixa enganar, que não se deixa ser envolvido pela mentira, que não se deixa ser envolvido pelo engano, pelas astutas ciladas de Satanás. Oh Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos a oração de Jesus: Pai, eu os guardei até o fim, nenhum daqueles que me deste se perdeu. E o que se perdeu, Jesus não disse isso, digo eu, não se perdeu porque Jesus não cuidou dele, porque ele escolheu não ser cuidado por Jesus. Ele foi. Mas aqueles homens que permaneceram, eles são os bois que estavam no ambiente, no estábulo, nos momentos de maior confusão, onde tudo parecia desarrumado, mas os bois estavam ali sendo alimentados, fortalecidos, porque em breve o celeiro iria se encher. Assim eu digo isso sobre a tua vida e sobre a tua casa. Assim eu digo isso sobre os teus negócios. Assim eu digo isso sobre toda a tua fazenda, todos os recursos que Deus traz às suas mãos, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da glória do Deus Todo-Poderoso. Guarda o que tens, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, diz a palavra no livro de Apocalipse. Guarda o que tens, mantenha atentos os teus olhos, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, olha para o alvo, fixa os olhos, mantenha os olhos firmes. Jesus chama os seus discípulos para o Monte da Transfiguração e mostra o seu rosto de glória e mostra as suas vestes reluzentes, porque Jesus estava mostrando isso a eles, porque dali a algumas horas eles veriam o rosto ensanguentado, o rosto deformado de Jesus pelas pancadas, suas vestes rasgadas, desnudo. Mas ele queria que aqueles homens soubessem: o que vocês daqui a pouco vão ver não é a realidade. Aqui estou eu estou vivo, eu estou reinando, eu estou pronto para viver com vocês todos os dias. E eles viram, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Seu rosto não estava deformado, suas vestes não estavam rasgadas, mas ele trazia as marcas. O filho maduro traz marcas. Quando o trabalho está duro, é a hora que a terra está resistindo, e aí você segura com mais força. Tem um arado na sua frente, segura no arado aí. À frente do arado tem o boi. O boi puxa, mas quem segura o arado sou eu e é você. A força do boi rompe a terra, escava a terra, mas quanto mais a terra resiste, mais força temos que manter para que o arado não saia, a cunha não saia da terra. Senão você vai trabalhar e você vai olhar para trás e a terra está lisa do mesmo jeito. Mas se a terra está revolvida, se a terra está mexida, é porque a terra está sendo oxigenada, e a semente vem e o fruto vem, para a glória do nome do Senhor. Segure o arado nessa noite. Vamos lá, vamos lá. Segure aí junto comigo. Segura aí junto com o seu irmão. Vamos lá. Segura o arado e diz: vamos, vamos, vamos arar a terra. Vamos conquistar a terra que Deus nos deu.
Vamos deixar que o poder da palavra penetre na terra, a começar do nosso coração, para que a gente veja o fruto, para que nós vejamos o celeiro, porque Jesus vem buscar quando o celeiro estiver cheio. E é o tempo agora, é o tempo não dos meninos. Meninos não estão aptos a segurar o arado, mas os filhos maduros são revestidos da força do Senhor e do seu poder para segurarem o arado. Os que desistem, a palavra do Senhor diz: neles não está o meu prazer. Por quê? Porque Jesus perseverou, Ele foi até o fim, e nós vamos junto com Ele. Quem crê nisso, diga amém. Põe de novo aí o texto aí, por favor. E vamos ler juntos mais uma vez Provérbios capítulo 14, versículo 4. Você vai dizer assim: puxa vida, foi no domingo hoje lá e o culto foi sobre o boi. Eu sempre achei que eu sempre seria comparado à ovelha, mas a palavra nos mostra que precisamos ser fortes. Ovelha não puxa arado, quem puxa arado é o boi. É por isso que uma das faces de Jesus é boi. Boi faz trabalho duro. Quer boa vida? O reino de Deus não oferece isso para ninguém. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Vamos ler o texto? Vamos lá, 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra. Se a gente lê a Bíblia apenas para cumprir tarefa, a gente vai ler, mas é como comer palha, entende? Ok. Por isso que o Senhor diz para Josué: medita na minha palavra. Meditar é ruminar, é fazer aquilo que o boi faz. Ele come o capim entra para o seu estômago, e ele vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, e ele vai enchendo o estômago da relva. Mas enquanto isso está acontecendo, nenhum nutriente está fazendo parte do corpo daquele animal. Mas então ele para, senta e começa a meditar. O boi medita. É a palavra para ruminar. Então ele força aquele bolo que está dentro do estômago de capim, e aquilo vem de novo para a boca. E ele começa a mastigar. E esse mastigar é a palavra que o Senhor usou para Josué: mastiga a minha palavra como o boi mastiga a grama. E você vai perceber que algo sobrenatural virá sobre você, e você vai se levantar fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é lindo. Dê um abraço bem apertado no seu irmão. Diga para ele: tem uma semana sobrenatural, uma semana de experiências de boi. Tem uma semana de celeiros cheios.